Olá você, continuando, vamos ler São Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 14, que dizem: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Antes desse texto que nós lemos, temos aqui os últimos versículos do capítulo 17, versículos 24 a 27, que dizem: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto fala que as pessoas que cobravam os impostos, os tributos dos cidadãos, perguntaram para São Pedro se Jesus também não pagava os impostos. São Pedro respondeu que sim. Só que aqui, pelo texto,
percebemos que naquele momento os impostos eram cobrados dos alheios, daqueles que não eram filhos daquela terra. E Jesus morava em Cafarnaum naquele momento. Não era obrigado a pagar o imposto. Mas ele mandou São Pedro ir pescar, e o primeiro peixe que ele pegou tinha um valor, que fala de um estáter, uma moeda, e ali ele tirou aquele objeto e pagou o imposto por Jesus e por São Pedro. Nós sabemos que muitos daquela época perseguiam Jesus, estavam incomodados porque ele pregava a verdade, e procuravam alguma coisa para achar defeito nele. Mas a Bíblia diz que ele nunca pecou, ele é perfeito. Jesus é homem perfeito e é Deus, e veio trazer o seu exemplo para nós seguirmos nesta terra para alcançar a vida eterna. E aqui, capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Qual é aquela mesma hora? Para entendermos melhor, aqui em São Marcos, capítulo 9, versículo 30 em diante, diz assim: e tendo partido dali, onde Jesus expulsou aquele demônio daquele jovem lunático, caminharam para Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes que estavam discutindo pelo caminho. Eles estavam discutindo justamente esse texto aqui que nós estamos lendo agora, naquela questão que eles levantaram: quem seria o maior no reino dos céus? Mas esse versículo aqui é interessante, que diz assim: e tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Então, naquele momento, Jesus estava vindo da missão de pregar o Evangelho, de fazer curas e milagres, mas ele tinha também a missão de ensinar os discípulos para continuar a sua obra quando ele fosse assunto ao céu, quando ele subisse. Então, naquele momento, ele queria ensinar. É tanto que ele foi para Cafarnaum, onde ele morava. E ali ele foi continuar ensinando os seus discípulos. E ele disse assim, quando os discípulos disseram, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eles perguntaram. Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles. Eles perguntaram quem é o maior, mas deles discípulos, dos salvos, dos discípulos de Jesus. Quem é o maior? Só discípulos, os primeiros apóstolos eram 12. Quem é o maior? Essa pergunta deles dá a entender que Jesus, o mestre dos mestres, transmitia para eles que ele amava a todos eles igual, amava a todos, e dava a oportunidade para desenvolver o seu ministério como apóstolo de Cristo. Para todos ele dava igual. Por isso que eles perguntaram: quem é o maior? Se eles perguntaram quem é o maior, é porque eles não tinham discernido quem seria o líder entre eles, porque eles entenderam que eles eram, Jesus fez ele entender que eles eram iguais a todos, eles eram iguais, e esse é o Evangelho. O Evangelho ensina que todos são iguais perante o Senhor Deus dos céus, independente da classe social, todos são irmãos e filhos de Cristo, discípulos de Cristo. Então, Jesus, quando eles perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse:
Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, naquele momento, ainda não estavam convertidos. Estavam convivendo com Jesus, mas ainda não estavam convertidos ao Evangelho. Eles estavam aprendendo de Jesus, né? Ele disse, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, né? Jesus chamou uma criança e mostrou, olha, vocês têm que ser igual a essa criança. Como é a criança? A criança ela é santa, a criança ela não guarda rancor, a criança não guarda rancor, a criança ela não é vingativa, a criança ela ama de verdade, a criança ela é humilde, a criança ela é indefesa. Assim, uma criança depende totalmente dos pais, né? Dos seus responsáveis. Assim é o discípulo, ele tem que depender de Deus, ele tem que perdoar, ele tem que ser humilde, né? Então Jesus chamou, quando eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus disse, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, né? E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe, né? Quem recebe uma criança, quem recebe um discípulo, quem ajuda o seu próximo, né? Está ajudando ao próprio Jesus, está amando o próprio Jesus, está recebendo o próprio Jesus, como ele disse. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azênia, e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, quem recebe uma criança, tal como uma criança, em nome de Jesus, recebe o próprio Jesus. Mas quem escandaliza do discípulo de Jesus, dos pequeninos, era melhor colocar, aqui pelo texto, Jesus diz, era melhor se colocar uma pedra no pescoço e ser lançado no mar. O que é escandalizar um pequenino? É decepcionar, é não amar, é não ser um exemplo para as crianças, para o discípulo de Jesus, né? Não ser um exemplo, não cuidar conforme o ensino de Jesus, não cuidar das crianças, não andar de acordo com a palavra de Deus, né? O Senhor disse aqui, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, melhor lhe fora colocar uma pedra no pescoço e ser jogado no mar. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus disse aqui que é necessário que venham os escândalos. Por que é necessário que venham os escândalos? Essa história começou no Jardim do Éden. O primeiro escândalo, a primeira desobediência, a primeira decepção, o primeiro crime foi cometido por Adão e Eva, quando desobedeceram à voz do Senhor, lá no Jardim do Éden. E por causa da desobediência de Adão, a desobediência passou para todos os homens. Ou seja, os escândalos, as coisas erradas para as pessoas que não conhecem a Deus, que não querem conhecer a Deus, que não obedecem a Deus. As coisas erradas, os escândalos, é uma coisa natural na vida daqueles que não querem Deus. Porque
a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Ou seja, o mundo está enfermo, administrado, governado pelas práticas do mal. Só tem um jeito disso mudar, é se o homem decidir abandonar as coisas erradas e seguir a palavra de Deus, e seguir o Evangelho, Aí você pergunta, pregador, por que você fala que o homem será liberto se seguir o Evangelho? Porque este eu conheço. O Evangelho, ele tem a resposta para o homem. Ele tem a resposta para tudo. O Evangelho ensina o caminho do céu. Para comprovar, é só você seguir, procurar e seguir o Evangelho, que você vai comprovar o que eu estou falando, e muito mais. Então, o versículo 7, repetindo, Jesus disse, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, diz a Bíblia, o que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus trouxe o Evangelho. Nas palavras de Jesus não tem meio termo. Nas palavras de Jesus tem o caminho correto. Por isso que ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Noutra parte ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz para a perdição, e ele revela, e são muitos os que entram por ela. Por isso que ele falou aqui, direto, muito claro. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Existe um fogo eterno. Existe um fogo esperando para queimar aqueles que desobedecem a Deus. Depois de Deus ter dado para eles a vida, depois de Deus ter dado para ele a terra, a natureza, a água, a luz do sol, o oxigênio, os alimentos, a família, os bens, depois de Deus ter dado tudo para o homem, e ainda por cima ter dado a capacidade do homem escolher, ele abandonar o favor de Deus, as benevolências de Deus, a bondade de Deus, para estes que não ouve o convite do Senhor, depois da pessoa ter se afastado do Senhor, agora ele mandou a sua palavra para mostrar de novo o caminho correto para Deus, para estes que mesmo tendo errado, não se voltar, não se arrepender, Jesus diz aqui, será lançado no fogo eterno. E continuando, Jesus disse, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Se o teu olho te escandalizar, se o teu olho te mostrar coisas erradas, e depois tu seguir essas coisas erradas, então para ti está reservado o fogo do inferno. Para ti ou para qualquer um, para ti, para mim, ou qualquer um que ouvir, que atender as coisas, seguir as coisas erradas que o olho vê. Então, se o meu olho, o teu olho vê coisas erradas, desviemo-nos dessas coisas erradas, para não sermos lançados no fogo do inferno, porque aqui está sentenciando Jesus.
quando ele diz: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Voltou Jesus para a inocente criança que estava ali, para os discípulos humildes, e disse: não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aqui mostra o amor de Deus por cada homem, independente se ele é grande, se ele é pequeno, independente se esse homem é um homem importante na sociedade, ou se esse homem vive à margem da sociedade, independente se esse homem é sadio ou é doente, independente se esse homem é livre ou preso, independente se esse homem tem posses, é abastado ou é pobre. O Senhor diz aqui: não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Para cada homem, Deus coloca anjos para proteger esse homem, para guardar esse homem. A proteção de Deus para os homens é dada através dos anjos de Deus, que eles são invisíveis, mas eles estão a serviço dos homens. Estão protegendo. Eles, quando aquele homem precisa de alguma coisa, Deus manda os anjos para livrar aquele homem. Por isso que o Senhor diz aqui: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Para Deus não tem homem que não tenha solução. Para Deus, todo homem é importante. Deus ama a todos os homens. Mandou seu próprio Filho, Jesus, para salvar o que se tinha perdido, o homem que estava caído. Jesus veio para resgatar esse homem das garras do pecado, das garras do diabo, da escravidão do mal. Evidentemente, é necessário que o homem se volte para Deus, que o homem abra o seu coração para Deus, confesse a Jesus Cristo como seu Salvador. E ele, versículo 12: que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ou seja, em outras palavras, em outro texto, Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Em outra parte ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, não é porque aqui aquele homem tinha, essa parábola, tinha 100 ovelhas, mas as 99 estavam protegidas no aprisco. E uma ovelha, ela se desgarrou e foi se perdeu no meio dos pedregais, na montanha, e ali ela ficou presa em uns gravetos ali, em uns garranchos, em um pedaço de pau, ficou presa. E aquele homem deixou as 99 que estavam protegidas no aprisco e saiu procurando com amor aquela sua ovelha que estava perdida. E ele foi atrás, ele empreendeu recursos, esforços, tempos, até que ele encontrou aquela ovelha perdida. E ele ficou muito feliz quando encontrou aquela ovelha perdida e trouxe aquela ovelha para o aprisco, para junto das outras. E ficou muito feliz porque encontrou aquela ovelha.
Uma felicidade maior até do que por aquelas 99 que não estavam protegidas. Por isso que Jesus Cristo conclui magistralmente no versículo 14. Assim também não é vontade de vosso Pai, não é vontade de Deus, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ou seja, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos tenham o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus nós temos através da palavra de Deus, da Bíblia, da sua palavra. Então, esta é a mensagem neste momento que Deus tem nos revelado. E que o Senhor, que esta palavra produza frutos de alegria, frutos de cura, frutos de esperança, frutos de santidade no teu coração. Agora eu vou orar por você. Meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor. Obrigado por esta palavra tão maravilhosa e tão poderosa que tu tem nos dado neste momento. Eu peço, meu Deus, que tu abençoe esta pessoa que está ouvindo esta palavra, que tu fortaleça a sua fé e que esta palavra, Senhor, produza alegria, santidade, fortaleza e cura na sua vida, através do poder da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, está agindo agora na vida dessa pessoa, através dessa palavra, Senhor. E eu te peço, meu Pai, que esta palavra, Senhor, produza fruto e que esta pessoa venha testemunhar a tua salvação na vida dela, ao ouvir esta palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.